boa leitura para ser realizada está em Hebreus 12, verso 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Grande Criador, te rendemos graças, porque chega o tempo de cada um de nós descobrir o que somos, se somos filhos ou não. E estamos aqui agradecendo ao Senhor por dar-nos este teste para provar nesse dia final que somos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre treinado e testado. Os filhos sempre têm que ser corrigidos. Nós já aprendemos isto. Nós, como filhos de Deus, somos corrigidos. Ninguém vai viver uma vida sem correção. Precisa da correção. E vai o tempo que nós temos que ser treinados como filhos e testados, provados que somos filhos. Quando nós ouvimos a correção que vem de Deus e aceitamos aquela correção, isto prova que somos filhos, porque estamos aceitando a correção. O filho, ele é corrigido, ele aceita a correção. O que não é filho não admite a correção, até não gosta de ser corrigido. É por isso que você lê na Bíblia tantas exortações, correções que Deus faz em sua palavra, para poder os seus filhos chegarem à sua imagem. Você não pode ser outra coisa senão a imagem do seu pai. Como filhos de Deus, você é a imagem do seu pai. Porque na terra você acaba tendo parcialmente a imagem da sua mãe, mas como filho de Deus você só tem a imagem do pai. Não há em nenhum de nós a imagem de Maria. O que serviu Maria foi que ela deu o ventre para gerar o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus não tinha a natureza de Maria. O irmão Brana diz que a natureza do Pai era Deus e que não havia natureza de Maria. Aquela natureza humana também era Deus. A natureza divina é Deus, e a natureza humana foi dada por Deus, tudo criado por Deus. Enquanto nós somos diferentes, porque nós temos a natureza do nosso pai e da nossa mãe. Jesus não, ele era Deus em carne, ele não tinha natureza de Maria, a natureza era do Pai.
E é por isso que somos gerados como filhos de Deus. E como filhos de Deus, vamos manifestar a natureza de Deus. Vamos obedecer a Deus. A nossa vida constantemente é uma obediência a Deus. Aí alguém pensa, mas Deus está no céu, vocês na terra. É por isso que nós temos um livro aqui. Esse livro representa Deus na terra. As palavras escritas neste livro, com milhares de anos, nunca houve uma falha. Isso é porque é Deus. Você vê aqui a letra, mas estas letras, mesmo que foram homens mortais, quem escreveu este livro, 40 escritores escrevendo este livro, e você não vê um choque entre eles. Era ditado por Deus. Por isso você pode ter isto como uma carta de ensinamento. É uma mensagem que te treina. Aqui está um livro que vai te treinar. Esse livro ele ensina o marido a amar a esposa respeitar o marido, os filhos obedecer os pais. Este livro ensina pastor, diácono, obreiros. Este livro ele ensina presidentes, ele ensina reis. Nós temos dentro desse livro todo o ensinamento necessário. E ele tem um ensinamento para os filhos de Deus se prepararem para o céu. Você está na terra e se preparando para uma saída da terra, para um êxodo que temos que fazer a qualquer tempo dessa terra. Alguns êxodos, algumas saídas nós já fizemos, como foi a saída da casa de nossos pais quando casamos e começamos a ter nossa vida individual. Começamos a responder, nos responsabilizar por nossa esposa e filhos. Isto é uma grande coisa, já é um êxodo. Você saiu da tutela do papai e agora você quer ser um pai. E vai ter filhos em sua tutela. Já é um aprendizado. Você está sendo treinado. Nesta terra, está sendo treinada. A mocinha, ela vem, se casa, ela vai sendo treinada para ser mãe. Precisa, como o rapaz, vai sendo treinado para ser pai. Isto é ter responsabilidade. Já pensou bem uma moça que não há um treino nela, ela não sabe a hora de amamentar a criança, ela não sabe cuidar da criança, ela não sabe trazer o asseio para a criança? Já pensou? Mas o que faz? O início é difícil. Mamãe está por perto, ou a sogra, que é muito falada, pode estar por perto, ou uma pessoa conhecida por perto, lhe ajuda, lhe dá experiência, e daqui a pouco elas estão criando vários filhos. O rapaz, da mesma forma, ele vai tendo experiência, e daqui a pouco ele é pai de vários filhos, mas ele luta, ele trabalha para trazer o sustento para o lar, porque ele está sendo treinado como um pai. E ele tem que saber que o que ele foi para a filha de outros, para depois ele casar, futuramente alguém pode ser para a sua filha. Se todos colocassem isso em mente na hora do namoro, talvez não fariam tantas coisas vergonhosas, porque se no tempo da sua filha alguém for lhe causar uma vergonha, você sentirá mal. E você tem que saber que causou vergonha ao pai e a alguma moça lá atrás. Então, tudo isso vai trazendo um treinamento para as pessoas, experiência para as pessoas. Isto é um treino e também um teste, para ver se você passa naquele teste. Se não passou no teste de cuidar da primeira criança, não adianta trazer a segunda. Porque na primeira criança, a moça já tem que saber cuidar, essa mãe tem que saber cuidar, esse pai tem que saber responder já na primeira criança. Então, aí depois pode vir mais filhos, se assim a família o deseja, certo? Então, eu estou falando sobre
um treinado e testado. Quero começar dos filhos naturais, para nós chegarmos aos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós estamos aqui na terra e sendo treinados como filhos. Saber enfrentar as horas difíceis, os momentos de tentação, de luta, de doença, de problema, porque somos filhos de Deus. Nós não vamos desesperar, vamos confiar. E Deus nos dará graça para vencer nesse momento que estamos treinando como filhos de Deus nessa terra. Amém? Sendo testado. Cada coisa que passamos, cada luta, cada necessidade está nos testando. Muitas vezes você pode ser testado pela fartura e não saber se conduzir na fartura. E precisa de uma hora de miséria, de falta, para poder ser agradecido a Deus, porque a hora de falta, de miséria, na verdade, a hora da dor, te prepara melhor. Todas as pessoas, na hora da dor, elas são melhores do que na hora do gozo, na hora do prazer. Talvez na hora do prazer pode ser nervosas, mas na hora que elas estão padecendo, sofrendo, aquilo tem treinado as pessoas e testado as pessoas para que elas possam ser mais humildes, sentir-se carente e também dar amor a alguém. Se você se sente carente, alguém vai te dar amor. Você tem que saber, como marido e mulher, um ou outro deve sustentar um ao outro. Isto é, treinando e testando também como marido e mulher. Estava lendo aqui esta mensagem do profeta, ouvi, mas agora vejo, quando o irmão Branham fala que este livro de Jó, ele é o livro mais velho da Bíblia, porque ele foi escrito antes do Gênesis. Mas ele tem o seu lugar na Bíblia, onde ser colocado. Mas o irmão Branham diz que ele é o mais antigo livro. Então você vê que Jó viveu bem lá no princípio. Jó não viveu aqui no meio da Bíblia, como o livro dele está no meio da Bíblia. Mas ele viveu mais lá no princípio, porque deveria ser colocado, diz o profeta, antes de Gênesis. Está aqui no parágrafo 44, ouvi, mas agora vejo. Ele fala de Jó dizendo, ele, esse grande guerreiro e profeta, um homem poderoso em seu dia. Não há dúvida que ele foi educado e serviu ao Senhor por toda a sua vida. Uma das coisas dos predicados bons da vida cristã é que você é uma pessoa educada. O cristão, ele é uma pessoa educada, porque ele serve a Deus todos os dias da sua vida. Jó era um homem educado e serviu ao Senhor todos os dias da sua vida. Se alguém não serviu ao Senhor, deve ainda começar a exercitar, a treinar para servir a Deus. Que é muito bom. E tem hora que nós somos obstinados e nós precisamos de alguém que venha fazer com que chegamos à qualidade de filhos, porque nós estamos teimosos e precisamos de alguém que nos açoite. Isto é o que faz sempre esse peão que monta nesses cavalos bravos para poder domá-lo. Tem hora que você tem que ver o Espírito Santo chegando e permitindo doença, problema, angústia, dor dentro da nossa casa, para que nós possamos melhorar de vida, para que nós possamos melhorar nesse treinamento, nesse teste, porque ainda não estamos de acordo com a vontade de Deus. Então Deus permite nós sofrermos. Cada dor que eu passo, eu penso nisso. Eu estou precisando aprender alguma coisa. Eu não posso sofrer uma dor sem aprender. Eu tenho que sofrer uma dor e aprender, porque o filho aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então por que eu não posso aprender sendo também filho? Então eu estou sendo treinado e estou sendo testado através de dores, de lutas nesta terra. Então você deve aprender isso. Se não começou a servir a Deus, é bom que você faça a sua decisão o mais breve possível de servir a Deus. Se tem uma coisa que é bom, é servir a Deus.
e tinha vivido uma vida tão corajosa, ele falando de Jó, uma vida tão corajosa para o povo que todos o respeitavam. Mas ele chegou a um ponto que ele diz aqui, sendo tentado do Senhor. Porém, eu gostaria de usar a palavra sendo testado pelo Senhor. E verdadeiramente, cada filho que vem para Deus deve ser primeiro testado, provado, treinado como filho. E então, se o teste fica difícil, e nós achamos que é muito difícil, e não ouvimos, não damos ouvido ao teste de Deus, então ele diz que nós nos tornamos um filho ilegítimo, e não um filho de Deus. Daí você vai ter que ver filhos ilegítimos e filhos de Deus. Os filhos ilegítimos estão naqueles que não obedecem a Deus. Você olha nele e já vê, isso é um filho ilegítimo. Ele não obedece a Deus. Deus fala com ele, as mensagens são enviadas, eles ouvem, mas não obedecem. Isso daí passa a ser filho ilegítimo. Isto é, filho formado pela igreja, formado pelo mundo, formado pelas denominações e não gerado pela palavra, porque esta palavra de Deus gera filhos igual a Deus. O seu caráter vai ser mudado, sua vida vai ser mudada. A cada dia que você lê esta Bíblia e você lê versículos dizendo que Deus não gosta de tal coisa e que é para você fazer tal e tal coisa, você vai e obedece esse livro, porque é Deus falando para você, certo? E se você não sabe ler, pelo menos deve saber ouvir alguém ler a palavra para um ensinamento para você. Porque não existe nada que pode mover um filho de Deus. Quer dizer, cada ponto desse, nós podemos parar e aprender um pouco. Não existe nada que pode mover um filho de Deus. É como na paternidade, não pode existir nada que venha mudar a ideia deste filho com respeito a este pai. Nada pode mudar. Você diz, mas meu pai é um bêbado, mas não pode mudar o seu relacionamento com o seu pai. Não pode mudar, nada pode mudar. Você é um filho daquele homem. Aí você vai o desrespeitar, não importa que você é filho de um bêbado, mas foi um bêbado que te trouxe à terra. E se você desrespeita mesmo ao seu pai bêbado, você vai ter que pagar por isso. Isto aqui na terra, é claro, aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Mas vamos aprender, não existe nada que pode mover um verdadeiro filho de Deus, do natural. Na Bíblia Sagrada não tem nada que muda um filho de Deus. Um filho de Deus quer Deus, um filho de Deus quer Bíblia, um filho de Deus quer a revelação, um filho de Deus quer um profeta. Porque se a Bíblia diz que tem profeta para esse dia, um filho de Deus que é profeta. Se a Bíblia diz que nesse dia tem um povo que come o livro, isto é, ouve e pratica, então este povo tem um ministério de semear este livro a povos, reis, nações e língua. Cada um que é filho de Deus, se é filho de Deus, desejará se enquadrar com esta Bíblia, onde ela diz que nós estamos profetizando outra vez nesse dia, Apocalipse 10, 8 a 11. Porque nós já cumprimos a vontade do Pai em obedecê-lo quando ele mandou um profeta para poder abrir esta Bíblia para nós. Isto é, o que líamos e não entendíamos, veio um profeta e disse o que não entendíamos é tal e tal coisa. O que não entendíamos. Um profeta falou, um profeta era a boca do Pai na terra. Então você ouviu, você aprendeu, você respeitou, você está sendo treinado nesta palavra. Nós fomos treinados em Jesus Salvador. 2 milênios nós fomos treinados e testados. Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Salvador. E amém. Nós nunca mudamos isto e não podemos mudar, porque sabemos que Deus se fez carne para poder aproximar de nós
e trazer para nós as bênçãos espirituais ao ponto de nos preparar e nos levar para Ele mesmo. É isto o que Jesus disse. Ele foi preparar lugar, mas não foi para gente que é bastarda, filho ilegítimo, não. Ele foi preparar lugar para seus filhos. E um filho, ele nada pode mover um filho de Deus do cumprimento da Bíblia nesse tempo final. E o que Deus faz nesse dia final é o que Ele prometeu fazer. Talvez seja diferente de muitas igrejas, de todo mundo, mas é o que Deus está fazendo. Deus não tem que se igualar com católico, batista, metodista, pentecostal e mesmo gente da mensagem do profeta. Deus não tem que se igualar. É o povo desta mensagem que tem que se igualar com Deus. É esse povo que tem que seguir Deus. Deus não tem que seguir as rédeas, os ditames, o que diz as denominações, as igrejas ou qualquer pregador. Todos nós somos obrigados a seguir o que Deus já tem nos dado através de seu profeta. Amém? Muito bem. Olha, só para entrar em algum ponto que os filhos de Deus, eles estão certos desta verdade. O 45 da festa das trombetas, esta é a tradução da voz de Deus. 45, ele diz assim: agora os mistérios ocultos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Então, o que é que o profeta está dizendo aqui? Os mistérios ocultos de Cristo. Quais eram os mistérios ocultos de Cristo? Era o 7º selo, eram os 7 trovões, era o novo nome, estava oculto. E foram totalmente revelados nos 7 selos, diz o profeta. Então nós, como filhos de Deus, nada pode nos mover destas coisas. Nada pode nos mover desta palavra. Outra coisa, o parágrafo 64, da mesma mensagem, a festa das trombetas, tradução da voz de Deus. Agora, se eu viesse com a mensagem de Pentecostes, isso era o irmão Brana falando, o profeta desse dia, dizendo, se eu viesse com a mensagem de Pentecostes, isto é, se eu viesse falando língua estranha, se eu viesse curando os enfermos, se eu viesse só expulsando os demônios, se eu viesse fazendo o trabalho que eles fazem, o que está dizendo o irmão Brana? Eu estaria na era da igreja de Laodiceia e isto não estaria certo. Então, uma das coisas que as pessoas, como filhos de Deus, têm que pensar nisso. Você não pode mover um filho de Deus desta palavra, porque ele sabe o que o seu Pai deseja. E nós sabemos o que o nosso Pai Celestial tinha que fazer nesse tempo final. O profeta desse dia não podia vir com a mensagem de Pentecostes. Por quê? Quem veio com a mensagem de Pentecostes foram os pentecostais, foram os laodiceanos. Então, William Branham não podia vir com uma mensagem de Pentecostes. Se ele viesse, ele diz, ele estaria na era da igreja de Laodiceia. Bom, por aqui já dá para você ver que quando o irmão Branham pregou esta mensagem, já por volta de 65, quando ele pregou esta mensagem, ele já estava revelando para nós que a mensagem do 7º anjo não era uma mensagem dentro da era de Laodiceia. Esta mensagem seria uma mensagem fora da era de Laodiceia, quer dizer, fora do pentecostalismo, para poder tirar o povo de Deus, os filhos de Deus, fora de todos os movimentos cheio de sensações, de emoções, que muitas vezes o crente gosta muito só daquele movimento de sensação, de emoção, de pulos e gritos, e vamos cantar e vamos fazer todo o movimento possível, porque nós cremos que Deus está nisso, enquanto Deus veio nos tirar do movimento pentecostal, e muitas vezes nós, não sendo filhos, somos ilegítimos. Então, queremos continuar com o movimento pentecostal dentro de nossos ministérios, enquanto o profeta veio tirar o povo de Deus desse movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal é a casca e a mensagem de William Branham é a semente.
Se William Branham viesse com uma mensagem de Pentecoste, ele estaria na era de Laodiceia e William Branham seria a casca como os laodiceanos são, como os pentecostais o são. William Branham estaria tão errado quanto os pentecostais estão errados. Ele disse, se eu viesse com uma mensagem de Pentecostes, eu estaria na era de Laodiceia. E ele diz aqui, ó, e isto não estaria certo. Agora, ele pregou as mensagens, a semente no herda com a palha, e por ali já dá para você ver que o William Branham não podia de maneira alguma vir com uma mensagem pentecostal, porque ele chamou Maria e os pentecostais de casca. Maria, a incubadora do filho, da palavra daquele dia, e os pentecostais, incubadores da semente do dia que era Branham. Os pentecostais eram o incubador, era a casca. E mais lá de dentro, quem saiu foi William Branham, foi a semente que saiu de lá. Ainda que você diz, bom, ele saiu da igreja batista, mas dentro do irmão Branham estava pegando fogo com os pentecostais desde a primeira vez que ele visitou os pentecostais. Mas quando Deus trouxe uma mensagem profética através de William Branham, não foi uma mensagem pentecostal. Por isso nenhum pastor, nenhum membro de igreja da mensagem deveria regozijar com aquele movimento pentecostal, porque aquilo é casca. E nós já sabemos que o William Branham disse que a casca secou e morreu. Qual é o movimento que você tem depois da casca? É a semente. E a semente é o que saiu de dentro da casca. Foi Deus em um profeta. Ali saiu. Meus irmãos, assim como Maria, ela comportou Cristo em seu ventre, assim os pentecostais, na casca, comportou Branham. Mas teve o dia da mensagem de William Branham, que ele saiu dali, ele saiu da casca. E ao sair do pentecostalismo, ele trouxe uma mensagem superior ao pentecostalismo, porque toda a vida que estava desde a raiz, no caniço, na casca, se ajuntou ao grão, à semente, e o grão era Branham. A casca era os pentecostais, mas o grão era Branham. Agora você vê a mesma coisa na hora em que vivemos. Nós viemos depois da mensagem revelada do profeta em 1963, nós viemos formando outra vez o caniço e a casca. Nesse dia em que vivemos, primeira e segunda etapa, ela completou a casca. Mas de dentro da casca saiu a terceira etapa, a esposa de Cristo, que é semente. Através do quíntuplo de Efésios 4:11, esse quíntuplo hoje tem que pregar que os trovões foram revelados nos 7 selos. Esse quíntuplo de Efésios hoje tem que pregar que Deus revelou toda a sua palavra, que Deus tem um novo nome. Deus veio em um outro homem nesse dia final. Há 2000 anos atrás, Deus veio em Cristo. Agora, Cristo veio em Branham. É isto que eles deveriam ter notado. A mensagem do profeta William Branham não era uma mensagem de Pentecoste. Volto aqui ao parágrafo 45, ouvi, mas agora vejo. Ele diz, porque não existe nada que pode mover um verdadeiro filho de Deus, nascido de novo, para longe de seu pai. Não há nada que pode mover um filho de Deus para longe do seu pai. Você sabe quem é o seu pai. Você obedece a sua palavra. Então, não há ninguém que possa te mover longe do seu pai. Vamos voltar atrás um pouquinho e ver. Fomos gerados por quem? Quem foi que nos gerou nesta mensagem? Foi William Branham. Ele é o nosso pai. E a Bíblia ainda chama Pai das Nações. HM é Pai das Nações. Agora, não há nada neste mundo que possa mover um filho de Deus que tem sido testado, treinado, e ele está convencido que Deus já tem falado nesse dia final através do Pai das Nações, William Marion Branham, Pai das Nações.
que é o HM, que mostra que o William Branham é pai das nações. Cadê os filhos agora? Onde estão os filhos de Deus, nascidos de Deus, que nada pode levá-los para longe do seu pai? Quer dizer, longe daquela revelação, longe daquilo que Deus deu para nós nesse tempo final. Isto para mim, o que Deus veio revelar para nós nesse tempo final, é como uma herança, a herança da vida eterna. O que nós recebemos, selos revelados, trovões, novo nome, o que Deus prometeu fazer nos dias da voz do sétimo anjo, Ele o fez. E nós, como filhos, cremos no que Deus já fez. Amém. Vou repetir aqui. Porque não existe nada que pode mover um verdadeiro filho de Deus, nascido de novo, para longe de seu pai. Vem, ele é parte dele. Esse filho é parte de Deus. Você é parte do seu pai. Como você é parte do seu pai natural, você também, quando nasce da Bíblia, nasce do Evangelho, você crê no que diz a Bíblia. Não importa se alguém diz, mas é muito difícil. Isso daqui é a carta magna do nosso pai. Não tem nenhuma dificuldade para filho. O filho obedece o que diz o pai. E esta carta é uma carta do nosso pai. Quando o nosso pai desceu outra vez nesta terra para poder revelar os selos em 1963, quando ele fez isto, você passa a obedecer o seu pai, que veio aqui para poder te treinar e te testar dentro da revelação da sua palavra. O que Deus fez? Deus desceu em seu profeta. O pai estava na terra, num homem chamado William Branham. Isto é, Deus estava na terra em um homem. E esta mensagem, esta pregação, estes selos revelados, é para testar, treinar nós. As pessoas vão ser bem treinadas, que se você quer ganhar, quer vencer o inimigo, então você tem que aprender as táticas do inimigo. Você tem que saber o que o diabo faz. E nesse dia, os eleitos de Deus sabem o que o diabo está fazendo. Os eleitos de Deus sabem. O diabo nesse dia, a sua tática é formar uma igreja. Ele deixou uma igreja que crê em 3 pessoas na divindade e agora está formando uma igreja que crê num pai e num filho à parte. E Deus está formando a sua igreja que crê nele unicamente, que crê que tudo Pai, Filho e Espírito Santo estava manifestado na única pessoa da divindade chamada Jesus Cristo. Quando você vê isto, você é filho deste Pai das nações. Pai das nações, que Deus levantou nesse dia final. Agora, Deus não levantou o Pai das nações para trazer movimento pentecostal dentro da mensagem. Para fazer movimento. Cura divina sempre vai ter. Expulsão de demônio, nós sempre vamos expulsar demônios. Mas não é com aquele espírito carismático que os pentecostais usam até hoje. E muitos povos de dentro da mensagem estão procurando fazer as mesmas coisas hoje. Onde o William Branham, nosso pai na fé, tirou nós de lá, eles estão retornando àquele lugar outra vez. Como Deus veio nos tirar, através de Lutero, Deus tirou o seu povo da católica, através de Wesley, Deus veio tirando o seu povo da católica e da wesleyana, através dos pentecostais, Deus veio tirando o seu povo da católica, da luterana e da wesleyana, e através da semente, a mensagem de William Branham, Deus vem tirando o povo da católica, da luterana, da wesleyana e da pentecostal, para formar um povo semente. Não sei se vocês conseguem ver isso, o trabalho do Pai. Deus vem num e faz uma coisa, depois Deus vem num outro homem e dá uma mensagem maior. Se nós ficássemos apenas com a mensagem de Lutero, nós não largava nem de fumar, porque naquele tempo eles usavam o cachimbo ainda, no tempo de Lutero. Mas quando chegou o Wesley já mandou jogar o cachimbo fora. Agora, servir ao Senhor, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha a mensagem de Wesley,
diferente da de Lutero. De Lutero você servia o Senhor com cachimbo e tudo. De Wesley, não. A mensagem de Wesley, você tem que seguir a paz com todos e a santificação. Então, já era uma limpeza. Você tem que tirar o cachimbo, você tem que tirar a cachaça, você tem que tirar as roupas sumárias. E no tempo de Wesley, se você ver a pregação que Wesley trouxe na Inglaterra, o povo da Inglaterra deveria ter ouvido aquela mensagem, mas por não ouvir, sabe o que virou a Inglaterra? Atos sexuais são feitos em praça pública. Isso já há 60 anos atrás. Você pensa bem agora. É um povo, é uma nação, é um país que rejeitou o homem que Deus usou. Aí Deus vem e usa um povo pentecostal nos Estados Unidos. E o povo pentecostal trouxe alegria, trouxe gozo, cânticos maravilhosos. Antes de existir esses rap, antes de existir esse samba evangélico, antes de existir esses rock evangélico, quando o movimento pentecostal era movimento de Deus, que depois que caiu, já não era mais movimento de Deus, então se tornou um movimento de rap, de funk, esse movimento que vocês vê hoje, de rock, que não tem nada a ver com Deus. E eles perderam o avivamento naqueles dias, quando Deus levantou William Branham para poder revelar aquilo que eles não deram conta, reunir os cabos soltos que Lutero não deu conta, que Wesley não deu conta, de trazer luz, o que precisava. Os pentecostais não trouxeram a luz que precisava, porque tinha que haver um conector, e Deus mandou um profeta para poder reunir aquelas coisas que eles haviam deixado sem fazer, e aí começou a dar a luz. Que é reunir, colocar os fios no lugar certo. Vem um profeta e coloca a palavra no lugar certo, e aí começa a dar luz para o povo. E depois disso daí, ele vem e revela os mistérios que estavam escondidos no livro. Todos os mistérios foram revelados nos 7 selos, diz o profeta. Agora um filho chega ali e diz: eu creio nisso, estou sendo treinado e testado, é com a Bíblia hoje, é com a mensagem. Agora não pensa você que o diabo também não testa os seus usando parte da Bíblia. Ele usou parte da Bíblia até para falar com Jesus. Lança-te daqui, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito. Foi Satanás que citou para Jesus, citou a Bíblia. Ele sabia, sem Bíblia eu não posso ganhar ele. Eu vou contra ele com a Bíblia, e ele vem contra mim com a Bíblia. Então eu vou mostrar para ele também que eu entendo a Bíblia. E Jesus teve que vencer a Satanás em todos aqueles 3 ataques. Você não pensa que hoje é diferente. O diabo vem com mensagem também, porque eles não têm a revelação dos selos. O William Branham vem para revelar os 7 trovões, mas se perguntar para eles, eles não têm a revelação dos 7 trovões. O William Branham, o 7º anjo, veio para revelar o novo nome, mas eles não têm a revelação do novo nome. Então, o que eles passam é ter um evangelho insípido, um evangelho que perdeu o sabor, que perdeu a força, um evangelho que não prepara ninguém para o rapto, porque o William Branham diz que o que prepara para o rapto são 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Agora, um filho não deixa de crer nisso, um filho acompanha o pai. Branham falou, está falado. Agora, o outro vem e quer mostrar coisas, falta de revelação, por não ter revelação, eles querem mostrar que existe até 2 pessoas na divindade, que tem um filho à parte, e eles não têm luz do assunto para poder ver o pai no filho, e o filho era a expressa imagem de Deus. Se você quisesse ver Deus, tinha que olhar em Cristo. E nesse dia final, porque eles nunca puderam ver deidade em carne humana, nesse dia final, Deus veio. Se você quisesse ver Deus, tinha que olhar num homem outra vez. Porque eu sou o primeiro e o último. O primeiro é nos dias de Cristo, o último é nos dias de Branham. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é nos dias de Cristo, o Ômega é nos dias de Branham. E é o mesmo Cristo, só que lá era Deus em Cristo, aqui é Cristo em Branham. É o mesmo Deus fazendo a sua obra.
Deixa eu terminar aqui, senão a gente não termina, né? Então você é parte dele. Você não pode mais negar isto. Você não pode negar que os trovões foram revelados. Você não pode negar que o novo nome foi revelado. Você não pode negar, porque está escrito nas mensagens, está escrito na Bíblia. E o William Branham vem e diz, na própria mensagem que nós carregamos, Abraão restaurado, 157, ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Se ele era Jeová Deus naquela carne, o nome de Deus, naquela noite, era outro, não era Jesus Cristo. Ele é Jeová Deus na minha carne. Há 2000 anos atrás, ele era Jeová Deus no corpo chamado Jesus. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lendo Isaías 61. Mas agora, nos dias de William Branham, ele está dizendo, ele é Jeová Deus em minha carne. Só mudou de carne. Deus só muda de máscara. É Deus em morfe. Deus em morfe num homem chamado Jesus. Deus em morfe num homem chamado Branham. Amém. Bom, estas coisas só tem que empolgar a vida da gente, a alma da gente, não é? Você não pode negar a si mesmo. Você não pode negar isto, melhor. Você não pode negar isto. Você não pode negar esta revelação. Você nega a si mesmo. Aí foi o que Jesus disse: aquele que não negar a si mesmo e não vier após mim, não é digno de mim. Nega a si mesmo, nega seus pensamentos, nega seus credos, seus dogmas, sua maneira de crer, mesmo na mensagem. Nega essas coisas, mas você não pode negar o que o Pai falou. O Pai falou através de William Branham, os trovões foram revelados. O Pai está falando através desta mensagem que William Branham não podia vir com uma mensagem de Pentecostes, senão ele estaria em Laodiceia. Por isso a mensagem dele é outra mensagem. É além de Laodiceia, é uma mensagem que revela todo o mistério de Deus. Amém. Essa é a razão porque Wesley não pôde tomar a mensagem de Lutero. Lutero estava em uma outra era, a era da igreja. Wesley estava em outra era da igreja. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não teria funcionado. Já pensou bem Jesus, em seus dias, falar para o povo: eu vou salvar vocês. Vou fazer uma arca e vou cruzar o Mar Vermelho. E vou salvar vocês, vou cruzar o mar da Galileia e vou salvar vocês. Não daria certo. Não era arca, não era cruzar um mar agora, como foi a mensagem de Moisés lá atrás. Agora era Cristo tomando uma coisa distinta, diferente, que os outros não criam. Era tomar a cruz e levar esta mensagem para nós. Se ele não tomasse a cruz, ele não podia de maneira alguma nos salvar. Ele não podia tomar a lei, ele não podia usar o que Moisés usou para atravessar o mar. Agora ele tinha que morrer na cruz, ele tinha que oferecer a si mesmo para poder nos salvar. Ele tinha que sangrar para poder nos salvar. Então, é o que o profeta disse: se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não teria funcionado, diz o profeta. Não teria funcionado. Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria funcionado. E se William Branham tivesse vindo com a mensagem de Pentecostes, não teria funcionado. Por que está funcionando hoje com esta revelação que estamos pregando? Porque estamos pregando que Branham estava fora de Laodiceia. Você pode ver que todo mundo que prega que a mensagem de William Branham é dentro de Laodiceia, eles são laodiceanos. Eles não aceitam a revelação dos selos. Eles não têm revelação dos trovões, do novo nome. E nem aceitam. Mas por quê? Porque eles já desprezaram a palavra do Pai. O Pai é Branham. Esse Pai aqui agora, Pai na fé, Pai das nações, Pai dos gentios, o William Marion Branham. Cadê os filhos? Cadê os filhos que obedecem o Pai? Você é uma parte do Pai. O Pai pregou os 7 trovões dentro dos 7 selos. Você é uma parte. Você não pode negar esta revelação. Você não pode negar o que Branham pregou. Se você aceita o que ele pregou, então isto faz de você o profeta do dia, os vitoriosos desta era. Nós somos aqueles que estamos sendo treinados e testados. Agora, não estamos sendo treinados numa igreja. Estamos sendo treinados na mensagem. É na revelação dos selos. É aqui onde se treinam as pessoas. Se testa o crente.
Ele diz, eu sou da mensagem. Você diz, sabe o que é os trovões? Oh, vão ficar voando. Você é da mensagem? Sabe o novo nome? Oh, estamos testando. Esse é um teste. Estamos mostrando para vocês que o filho sabe. O filho conhece isso. O filho conhece Laodiceia 38. Ele sabe o que está escrito lá. Ele sabe daquela revelação. Ele sabe que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Ele sabe, são as revelações contidas nos 7 selos. Isso é o que os 7 trovões. Mas é um filho que sabe. O bastardo não sabe disso. E ele vai se pôr na porta, como eles colocaram na porta nos dias de Jesus para atrapalhar o povo a aceitar Jesus. Hoje ele se coloca na porta para atrapalhar o povo crer na revelação dos 7 selos. Porque não é crer no que eu prego, não. Se eu pregar e não mostrar na mensagem, não creia em mim também. Você não deve crer em nenhum pregador que prega, mas não mostra na Bíblia e na mensagem. Se não mostra, não crê nele. Você não é obrigado a crer só porque alguém falou. Você só crê quando você vê, foi o Pai que falou. Está escrito. Se está escrito, Satanás, eu creio no que está escrito. Eu não creio em uma revelação que alguém diz que vai ter uma revelação. Não, eu creio numa revelação que já está escrita aqui na Bíblia. O profeta mostrou para nós que até os trovões, que a Bíblia diz, não escreva, ele diz, está escrito, porque não pode aumentar nem diminuir. O que precisava era desta revelação para mostrar para nós o que eram os 7 trovões, que eram mistérios que estavam envoltos às 7 eras da igreja. E Deus mandou um profeta para revelar esses mistérios. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de sermos testados, treinados e testados com a palavra, Senhor, com a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, a terceira puxada concluída do seu profeta. E a nossa terceira puxada, cada dia nós estamos nela, pregando e aproximando no auge dela, que o seu profeta diz que vai haver também um momento difícil para nós nesta terra. O seu profeta disse, e ele diz, é nesta hora que a palavra falada entrará em cena. Então, Senhor, nós estamos nos preparando, treinando e testando. Cada um de nós, se passamos nesse teste, então poderemos naquele dia vencer a hora difícil, que ainda é uma hora de filhos de Deus nesta terra, mostrar que tem um Pai que eles crê, que tem uma palavra que eles obedecem e que são dominados por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.